Bom dia a todas, bom dia a todos. Vamos dar início aqui a mais um Café com Bolos nessa terça-feira de manhã para tratar dos assuntos da semana. No último Café com Bolos que nós fizemos, foi lá em São José do Rio Preto, ao vivo lá com o João Paulo Rilo, uma atividade extraordinária que fizemos sexta-feira passada, com muita gente. Agradecer a todo o pessoal de São José do Rio Preto que esteve conosco, um debate bonito, emocionante, um encontro que energizou muito. Mas quando fizemos o Café com Bolos lá, nós tratamos das indicações de ministérios do Bolsonaro. Eu escrevi também nesse final de semana para a revista Carta Capital um artigo tratando dessas indicações e quero começar o nosso Café com Bolos de hoje comentando sobre isso, sobre as reações que isso propiciou, para que a gente entenda também, para além do que é esse ministério do Bolsonaro, qual é o papel de uma oposição, qual é o papel de uma oposição política. Mas não sem antes dar bom dia à turma que está entrando aí, ao Maurílio, a Perla, Danilo, todo o pessoal que está comentando aqui no nosso Café com Bolos, Ivanete Cruz, Esther Correia, Ivanilda Félix, o Roniel, Rosane, bom dia a todos vocês, a todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo na nossa página, no nosso Café com Bolos. Vejam, as nossas críticas ao Ministério do Bolsonaro é que, primeiro, Bolsonaro indicou uma série de pessoas indiciadas por corrupção, pessoas que pertencem à mais velha forma de politicagem no Brasil, que há 30 anos fazem todo tipo de negociata no Congresso Nacional. Né? Gente como Onyx Lorenzoni na Casa Civil e tal, e ele que disse que iria mudar tudo que está aí, né? Acabar com essa forma de fazer política, indicou novamente essa turma. Mais que isso, indicou pessoas com ideias atrasadas, eu diria até extravagantes, no pior sentido da palavra. Você pega o ministro da Educação, que exalta a monarquia, que diz que o golpe de 1964 tem que ser comemorado, que defende conselhos de ética nas escolas, com o objetivo de fiscalizar a atuação dos professores, né? Como se os professores fossem bandido, né? Ou seja, é uma lógica punitiva, uma lógica atrasada, uma lógica repressora, de patrulha de pensamento, de censura. O ministro das Relações Exteriores é outro que eu acho insuperável do ponto de vista da piada pronta, que é um cidadão que diz que o aquecimento global é uma invenção marxista. Para ele, uma grande conspiração, né, do marxismo, que, segundo as palavras dele, estimulou a Revolução Francesa, ou seja, há um certo problema histórico aí de épocas, e construiu uma visão sobre o mundo que, na prática, fora todas as atrocidades que ele diz, na prática o que está em jogo é subordinar o Brasil novamente aos Estados Unidos de maneira integral, né? A política exterior dos Estados Unidos, a geopolítica norte-americana. Isso feito em nome das ideias patriotas, usando as cores da bandeira, né? O que é um cinismo tremendo. E agora nós temos um outro elemento em relação ao governo Bolsonaro, que é uma perigosa militarização dos cargos, né? Então, ontem nós tivemos a indicação do general Santos Cruz para a Secretaria de Governo, e aqui não se trata de julgar a atuação deste general ou de qualquer outro membro das Forças Armadas. Se trata de compreender o que significa ter 5 militares no primeiro escalão do governo, né? Ou seja, é uma militarização do poder executivo que preocupa pelas raízes históricas do nosso país, porque há 30 anos nós saímos de uma ditadura militar no país que deixou feridas abertas. No nosso continente, na América Latina, nós temos um histórico durante todo o século XX de instabilidades pela atuação dos militares na política ou por tutela dos militares sobre a política. Então, nós temos motivos de sobra para questionar, criticar
e pontuar preocupações em relação às indicações de ministérios do Bolsonaro. Aí eu queria comentar um pouco as reações que aconteceram em relação a isso, que aconteceram não só comigo nessas considerações, mas que tem acontecido contra todo tipo de crítica. Parece haver uma euforia de um setor de pessoas que apoiam o Bolsonaro, e aí não digo apenas dos bolsominions de comentários na internet, que esses, enfim, é o caso de relevar, mas até de setores da imprensa, né, de comentaristas políticos e tudo mais, que dizem que não, está contra o país, você está criticando, o Bolsonaro sequer tomou posse, você fazer crítica aos ministros é torcer contra o país. Olha, a pior coisa que pode acontecer numa democracia é confundir governo com país. Você criticar e fazer uma oposição a um governo que representa um determinado projeto político não quer dizer que você faz oposição ao país. Muito ao contrário. Você pode acreditar que o projeto que este governo está implementando é ruim para o país. E é o que eu acredito, né? Reconheço, é um projeto que venceu nas urnas, parte do jogo democrático, assim como é parte do jogo democrático haver oposições, haver liberdade de expressão, haver liberdade de manifestação, as oposições se organizarem em movimentos sociais, se organizarem politicamente. É disso que se trata, né? Fazer oposição ao governo, criticar um governo, criticar os anúncios, ainda que seja de um governo que está para tomar posse, mas já começa a se conformar o que é que vai ser, qual é o seu projeto, não é nem de longe fazer qualquer pessimismo, crítica, não quer que o país floresça, né? E aqui quero pontuar duas coisas. Primeiro disseram, mas não fez isso no governo do PT, está implicando com o Bolsonaro. Eu convido a quem tem esse tipo de pensamento que busque ler, na época tinha uma coluna no jornal Folha de São Paulo, um texto que escrevi no fim de 2014, logo após a Dilma ganhar a sua reeleição, antes mesmo de tomar posse do segundo mandato, escrito, o título do texto é Sugestões ao Ministério de Dilma. É um título irônico, né, um texto escrito todo em tom irônico, onde coloco minha crítica no mesmo nível dessa que estou colocando aqui, a composição de ministério que a Dilma fez naquele momento, com Joaquim Levy do Bradesco, que aliás, não por acaso, está na equipe econômica do Bolsonaro, indicado para a presidência do BNDES, que na época foi ministro da Fazenda da Dilma, e que ajudou a implementar uma política desastrosa que depois foi continuada pelo Temer. Nós pegarmos Cátia Abreu, que foi para a agricultura naquele momento, tinham vários nomes, e fiz todo o artigo criticando, né? Digitem aí no Google, né? Sugestões ao Ministério de Dilma, Guilherme Boulos, 2014, e vão ver que a crítica foi feita. Pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Esse é o papel, né, de quem tem liberdade de pensamento, né, de quem defende um projeto de país, é criticar, é questionar e, quando acha que está correto, defender. Fiz aquelas críticas a Dilma, mas quando vi que havia um impeachment que traria algo ainda pior para o país, como trouxe, aliás, não hesitei um único momento, nem eu, nem o grupo político que represento, o movimento social que represento, a me posicionar naquele momento. É disso que se trata. Um exemplo muito claro dessa diferença entre governo e país é o tema da economia. O Bolsonaro indicou uma equipe chefiada pelo Paulo Guedes, que é uma equipe de banqueiros. Como, aliás, foi a equipe do Temer chefiada pelo Meirelles, e como, aliás, foi a equipe da Dilma a partir de 2015 chefiada pelo Levy. Essa política econômica representa o que eles chamam de austeridade, de ajuste fiscal, que é corte generalizado nos investimentos sociais. O que nós estamos dizendo já há um bom tempo, eu disse durante toda a campanha eleitoral nesse ano, é que pegue essa política, olhe essa política no mundo todo e diga onde ela deu certo. Não há um único lugar em que uma política como essa tenha dado certo para tirar um país da crise, para recuperar a economia. Essa política de ajuste fiscal severo, que corta gastos, é a da emenda constitucional 95, congela por 20 anos investimentos públicos no país, que é o que o Bolsonaro pretende aprofundar. São todas as declarações do Paulo Guedes vão nesse sentido. Essa política é insana.
É completamente insana. Porque ela corta investimento público sob o argumento de que tem um déficit fiscal. De fato, existe um déficit fiscal. Ele não é uma invenção, ele está ali. Agora, quando se corta investimento público, você tem um efeito na economia. Vamos pegar o ramo da construção civil. Você deixa de investir em moradia, você deixa de investir em infraestrutura. A construção civil, portanto, para. Contrata menos. Contratando menos gera mais desemprego, menos renda, menos dinheiro na economia. Com menos renda, as pessoas consomem menos. E consumindo menos, o Estado arrecada menos no ano seguinte, aprofundando o problema fiscal. Você reduz a capacidade de arrecadação do Estado. E com isso, aumenta o abismo fiscal. Não é à toa que desde 2015, há 3 anos, se aplica essa receita e os déficits se mantêm iguais. Essa política é insana e ela tem que ser enfrentada. Já sabe onde vai dar. E o Paulo Guedes está dobrando a aposta. Ele está mantendo a política do Temer e dobrando a aposta, dizendo, não, o problema é que tem que fazer mais. E aí fazer uma reforma da Previdência destrutiva com o regime de capitalização. Chileno deixou milhares de idosos pedindo esmola em semáforo no Chile. Esse foi o resultado do regime de capitalização aplicado lá, né? Destroçar mais direito trabalhista, dizendo que tem um custo Brasil, que os empresários não podem investir porque o direito trabalhista impede, o que é um disparate, né, completo. Se há um custo Brasil, ele é o Bolsa Empresário, né, de 300 bi quase ao ano, 300 bilhões, 280 e poucos bilhões só esse ano de desonerações fiscais. Esse é um custo Brasil de verdade. O custo Brasil é o aumento gritante que aprovaram do judiciário esses dias, que ontem, coisa feia aquilo, né? Ficou tanto evidente, falta completa de republicanismo. Quer dizer, aprova um aumento de 16%, vai custar 4 bi aos cofres públicos. Aí o Fux e o Temer fazem um acordo, ó, você corta o auxílio moradia do juiz, muito bem, excelente, aplausos para o corte do auxílio moradia dos juízes. Agora, isso não podia estar condicionado a um aumento salarial que é maior do que o que eles ganhavam com o auxílio moradia, né? E aí o Temer sanciona. Ou seja, isso é custo Brasil. Custo Brasil não é direito trabalhista. E é isso que nós estamos dizendo há muito tempo. E é por isso que eu digo, fazer oposição a essa política, que é a política do Paulo Guedes, que foi a política do Temer, que foi a política do Levi no governo Dilma, só que ela só vem se aprofundando e a dose vai se tornando cada vez mais mortal para a economia e para o povo brasileiro. Isso não é fazer oposição ao país, ao contrário. É uma política como essa que faz oposição ao povo brasileiro. É disso que nós estamos falando quando a gente critica os ministérios, quando a gente critica a política econômica. É fazer o papel que uma oposição tem que fazer. Oposição não tem que ficar silenciosa esperando o que vai dar, né? Oposição não tem que ficar, sendo oposição Nutella. Não é desse tipo de oposição que o povo brasileiro e que o país precisa. Muito bem, queria falar sobre isso, porque foi um debate que nos últimos dias teve aquecendo aí nas nossas redes, muita gente falando, e por isso era importante falar do posicionamento nosso em relação aos ministros do governo Bolsonaro. Vamos cumprimentar mais algumas pessoas. Está ali o Danilo Menezes chegando, Richard Camargo, Janaína, a Samara Lima está me lembrando de uma coisa importantíssima aqui. Obrigado, Samara, pela lembrança, que é o Benfeitoria. Veja, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto tem feito ações de luta pelas liberdades democráticas, agora com a tentativa de aprovar essa lei antiterrorismo, está no Senado, na verdade já foi aprovada em 2015 no governo Dilma, e agora querem alterar para incluir movimento social, sobretudo o MTST e o MST, como se fossem movimentos terroristas, o que é desconhecer completamente a natureza desses movimentos. O MTST está fazendo uma jornada, várias ações, debates pelo país, iniciativas em defesa das liberdades democráticas, em defesa dos direitos, e está fazendo uma arrecadação, né, coletiva, como sempre fez. É a forma que o movimento tem de se manter, financiado pelas pessoas que acreditam nele. E se você, quem está nos assistindo aí no Café com Bolos, puder contribuir com essa iniciativa, é muito importante. É no benfeitoria.com.
/MTST pela democracia. benfeitoria.com/MTST pela democracia, para que possa contribuir. Chega junto lá, aqueles que puderem, com o valor que for. Muito bem, gente, eu queria aqui comentar uma outra coisa, ainda aqui no nosso Café com Bolos. Antes, bom dia para a Francisca, está nos dando bom dia, a Helena também, Nascimento, muita gente entrando agora, Cidinha, muito obrigado Cidinha, Paulina, que está entrando nesse momento aqui no nosso Café com Bolos. Já falamos um pouco sobre os ministros indicados do governo Bolsonaro, e a importância de que se tenha uma oposição contundente, uma oposição combativa, e que isso não é fazer oposição ao país, muito pelo contrário. A oposição também tem o papel de resguardar os interesses do país contra posturas inaceitáveis de um governo de plantão. Agora, ontem saiu um vídeo divulgado nas redes sociais de um rapaz que é filho do Paulo Marinho, cara inclusive que tem aí denúncias contra ele, que é do círculo íntimo do Bolsonaro. Foi da casa dele no Rio de Janeiro onde se gravou programas do Bolsonaro, lives, e montou um pequeno estúdio lá onde se gravaram os programas eleitorais do Bolsonaro. O filho do Paulo Marinho ontem aparece num vídeo, não sei quando foi gravado, mas ele apareceu ontem nas redes, junto com dois rapazes do MBL, fazendo chacota em relação aos eleitores do próprio Bolsonaro, né? Dizendo como ele enganou as pessoas. Áudios, ele mostra ali como ele sabe imitar bem o Bolsonaro, é um dom que tem, o conhecido dom dos papagaios, que algumas pessoas assim se orgulham de ter. Ele é uma das pessoas que tem o dom dos papagaios. E ele imita o Bolsonaro ali e diz como ele gravou centenas de áudios se passando pelo Bolsonaro durante a campanha eleitoral, com o consentimento da campanha, o pai dele parte do núcleo duro da campanha, como se fosse uma resposta do Bolsonaro às pessoas. E aí, um em particular é especialmente asqueroso, o momento daquele vídeo, onde ele tenta imitar a reação de trabalhadores garimpeiros. Olha, os caras ficaram todos felizes e tal, e não sei o quê, e imita, ridicularizando as pessoas. Veja, é triste ver que esse tipo de gente, que sempre existiu no Brasil, né, uma coisa, um sentimento antipovo, um pessoal que tem nojo do povo, que tem enfim, desprezo pelo povo, que esse tipo de gente novamente esteja tão próximo do poder. Recomendo a quem não viu esse vídeo, assista para renovar as baterias da indignação contra esse tipo de postura, que é inaceitável. É inaceitável que gente como essa, molecotes como esses, estejam de algum modo participando do poder político nesse país. Muito bem, gente, eu quero convidar também a todos e todas que estão nos assistindo, sobretudo nesse momento, a quem é de São Paulo. Hoje vai haver uma atividade organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, para aquelas pessoas que querem fazer algum tipo de trabalho de base, que querem atuar, que querem se aproximar do movimento para a atuação, seja na luta por moradia, na luta por direitos, nas periferias. Essa atividade está sendo feita em São Paulo, vai ocorrer outras em outras partes do país, fiquem atentos aí ao calendário. Hoje faço esse convite para quem é de São Paulo, veja lá o evento, está na nossa página aí o evento, a partir das 19 horas, na quadra dos bancários, é uma atividade aberta. Nós vamos conversar um pouco sobre o momento, eu vou estar por lá, sobre o momento político do país e sobre os desafios que nós temos na organização da luta, do trabalho social. E é muito importante aquelas pessoas que estão muitas vezes querendo fazer algo, angustiadas com o momento duro que o país passa. Então a oportunidade está aí, se juntem a essa atividade hoje às 7 horas da noite na quadra dos bancários em São Paulo.
Quem evidentemente não é de São Paulo, fique atento nas nossas redes, porque vão ser chamadas atividades em outras partes do país, algumas esse ano, outras no início do ano que vem, para quem quiser se juntar a essa luta. Tem também as Brigadas pela Democracia, está lá na página da Frente Povo Sem Medo. O formulário você pode preencher online para quem seja de qualquer parte do país, para também se aproximar da gente, se juntar aos nossos grupos de comunicação via WhatsApp e ao mesmo tempo também participar de ações que vão sendo chamadas pelas Brigadas pela Democracia. Muito bem, vamos de novo aqui aos comentários. Manuel Barros, bom dia. Itamira Barbosa, turma toda aqui. Maria de Jesus Carlos, Karen Pereira, muito obrigado, Karen. Bastante gente. Bruno Nascimento, Fernanda, bom, muita gente aqui acompanhando o nosso Café com Bolos de hoje. Muito bem, gente, assim a gente encerra o nosso Café com Bolos, hoje tratando dos ministérios, mais uma vez dos ministérios do Bolsonaro, com o nosso posicionamento, com as nossas preocupações e com o que consideramos ser o papel de uma oposição. E aqui estamos, vamos manter esse canal de diálogo semanal, esse canal de debate semanal, passando os convites das atividades, trazendo a nossa análise. Acompanhe também as nossas páginas. Se você gostou desse Café com Bolos de hoje, compartilhe, passe adiante, mostre para mais gente e vamos nessa, vamos seguir. Um abraço a todos, boa semana para todo mundo.